Nesse anime nós temos o nosso prota que parou de tocar piano há muito tempo por causa de acontecimentos passados, seus dois amigos de infância, o Atari que joga futebol e é um belo de mulherengo, a Tsubaki que gosta do Kousei desde criança e ela é bastante energética, e um pouco mais pra frente, uma violinista que mudaria a vida do nosso protagonista por completo. O nome desse anime é Shigatsu wa Kimi no Uso, ou como eu gosto de chamar carinhosamente, o anime de abril. É um anime de um pianista chamado Kousei Arima, um prodígio conhecido como metrônomo humano, por tocar piano com perfeição. Basicamente um prodígio. No passado ele toca piano pela primeira vez em um palco em um dos, ou se não, ou concurso mais prestigiado do Japão, com vários personagens que são tocados pela sua música, como por exemplo o Takeshi, a Emi, Tsubaki, o Atari e mais diversos personagens que depois de escutarem aquela bela melodia têm seus destinos moldados pela música de diversas formas. E com isso o Arima se torna um herói, um símbolo no mundo da música, praticamente um rival e um amor mais pra frente dessa obra. A sua mãe Saki ensinou o Kousei a tocar piano desde criança, e ela acaba virando o principal motivo pro Kousei tocar piano com tanto amor. Só que tem um pequeno problema nisso tudo. A mãe de Kousei acaba ficando doente no final de sua vida, e com isso ela acaba ficando muito agressiva com seu filho, fazendo Kousei seguir a partitura da música com perfeição, fazendo ele virar uma espécie de metrônomo humano. Várias pessoas começam a falar dele, mas ele não liga, já que ele toca piano por alguém, que é a sua mãe. E a sua mãe diz que enquanto ele tocar piano e continuar ganhando, ela vai melhorar. Só que após uma de suas melhores apresentações, com a sua mãe estando presente nela, mesmo estando muito doente, Kousei ganha tocando a sua melhor música. E quando ele vai falar com a sua luz... Não foi perfeito o suficiente, com a mãe de Kousei batendo e gritando com ele, dizendo que ele é uma decepção, até que o Kousei simplesmente quebra e manda essa daqui. Nessa hora a doença vence e a mãe de Kousei acaba morrendo. E no mesmo dia da morte de sua mãe, Kousei vai tocar nas finais, com todos na plateia ouvindo. E no momento da sua música, Kousei não consegue. O que? As notas, o som, o piano, eu não consigo ouvi-las. Essa é a sua punição. A maldição que a sua mãe deixou, um trauma eterno, agora sem a figura que o motivava a tocar, Kousei não consegue mais ouvir e nem sequer tocar piano. Agora, anos depois, e com Kousei com seus 14 anos, enxerga o mundo de um jeito monótono e sem vida, já que ele não toca mais piano desde aquele fatídico dia. Escutando a abertura do anime em seu celular, enquanto ele faz o seu trabalho de meio período na sala de aula, escrevendo partituras de piano, já que mesmo que ele não consiga mais tocar e nem ouvir o som das notas e do piano, o piano é tudo que ele tem. Até que do nada, a Tsubaki, sua melhor amiga de infância, o interrompe de um jeito não muito amigável. Um de suas amigas, Kaori, pediu para a Tsubaki que apresentasse para o Atari um dos melhores amigos de Kousei. E para Tsubaki não ficar de vela, ela acaba levando o Kousei junto, como o amigo A do protagonista do encontro. Naquele mesmo dia, enquanto andava pelo local do encontro, Kousei acaba encontrando um par de saltos e uma meia calça em uma árvore. Kousei acaba encontrando uma garota loira que mudaria sua vida pra sempre de uma maneira meio torta, porque ela desce o cacete nele pelo mal entendido. O nome dessa garota é Kaori, uma violinista extremamente habilidosa e meio agressiva também. Vulgo a melhor personagem desse anime, porque o tanto de carisma que essa garota tem não tá escrito. Esse encontro dos personagens não era por acaso, porque eles iriam para a Toha Hall, o famoso local de campeonatos de música, e Kaori chama eles para verem a peça dela. Kousei fica desconfortável indo para esse lugar, já que esse foi o local em que aconteceu o trauma do passado dele. Mesmo estando desconfortável, ele vai junto para assistir às apresentações, escutando cada uma enquanto se reconectava com aquela sensação.
Depois de muito tempo, a Kaori finalmente vai se apresentar. Ela toca o seu violino em conjunto com uma pianista, até que de repente, não resta dúvidas, é Kreutzer. Mas essa música não é mais propriedade de Beethoven. Ela agora pertence a ela. Violência gratuita. Péssima personalidade. A pior impressão de todas. Mas ela é maravilhosa. Uma música sensacional. Uma música que transmite liberdade, intensidade e alegria. Como se fosse uma briga com o próprio compositor. Para ver de quem seria aquela peça. Basicamente um momento inesquecível. Kaori tocou totalmente fora das partituras, mas ela passou na avaliação e na escolha da plateia. Durante esse tempo, Kaori passa a fazer parte do grupo principal, e em um dia aleatório, Kosei e Kaori se encontram e decidem comer algo juntos, e depois de uma conversa entre eles dois, e com Kosei dizendo que ele não consegue mais tocar piano, naquela insubstituível primavera, a Kaori diz: Nesse momento, o Kosei não entendeu exatamente o que a palavra admiração quer dizer, e muito menos o sentimento que ele estava sentindo naquela hora. Mas não se preocupem, porque esse sentimento vai tomar uma forma bem diferente mais pra frente no anime. O episódio que começa a virada ou impasse mental do nosso protagonista Kosei, ele vai ter que tocar com a Kaori na competição, mesmo sem ouvir o som do piano. Um tempo depois as apresentações começam, o Kosei some e geral vai procurar ele desesperadamente, até que a Kaori consegue finalmente encontrar ele no terraço da escola. Kosei fica fugindo dessa situação, ele usa a desculpa de não conseguir ouvir o som do piano para não tocar, porque ele tem medo, porque sempre que ele toca, ele não consegue escutar nada, como se ele estivesse no fundo do oceano, sozinho, no escuro, desde que a sua mãe morreu. Ele não tem mais uma motivação para continuar tocando, até que... Kaori nessa hora consegue brilhar na escuridão que o Kosei se encontra. Ela sabe que ele não consegue mais ouvir o som das notas e que provavelmente ele não vai conseguir fazer uma performance perfeita, mas mesmo assim, ela escolhe ele. A Kaori toca para que as pessoas não se esqueçam dela e também para que a música dela fique no coração de todos que a ouvirem. Essa é a razão dela existir. Até que a apresentação começa e o fantasma da mãe do Kosei reaparece. O som, as partituras estão sumindo. Eu não consigo ouvir o som do piano. Eu novamente estou sozinho, no fundo do oceano. Com o Kosei se sentindo um peso, ele para de tocar para não atrapalhar a Kaori. Até que de repente, a Kaori também para de tocar. E obviamente, eles vão ser desclassificados. Porque parar de tocar em uma peça ou em um recital dessa forma é desclassificação na certa. Porém, Kaori, como eu disse antes, chamou o Kosei para ser o seu acompanhante. Ela não toca para ganhar, ela toca porque ela não quer ser esquecida por aqueles que ela deseja atingir com a sua música. Mesmo que o caminho seja escuro, um músico deve continuar sempre tocando. Eles dois voltam a tocar, mesmo com o Kosei tentando e não conseguindo ouvir as notas, ele toca junto com a Kaori. E meus amigos, foi a partir desse episódio que eu me apaixonei por Shigatsu. Foi nesse momento que eu descobri a obra-prima que eu estava deixando de assistir esse tempo todo. Produção, animação, personagens. Cara, o tanto de vezes que eu dei replay nessa performance deles dois foi absurda. Toda vez que esses dois tocam, ou quando o Kosei toca, a produção simplesmente extrapola e a qualidade vai lá pra cima, de tão bem feito que a produção desse anime é. Nessa hora o Kosei finalmente encontrou alguém, uma motivação para voltar a tocar piano. Se o Kosei não consegue ouvir as notas, é só imaginar o som delas. Até porque elas sempre estiveram dentro de seu corpo. Seu corpo nunca esqueceu a sensação e o som das notas. Nessa hora, a gente vê que eles dois nunca foram acompanhantes de fato.
e sim apenas músicos solistas. Nesse exato momento, os dois brigam para ver quem toca melhor do que o outro, mesmo os dois estando em um recital para ver quem seria o dono daquela peça. E no final do mês de abril daquela apresentação, a vida de Konsei finalmente ganha cor novamente. No final de seu ânimo daquela competição entre músicos, todos que estavam ali aplaudem com gosto e vontade a performance dos dois, até que isso acontece.